Eu gosto muito de música porque me parece que quando a gente canta uma música que é popular, parece que as pessoas passam a entender a sua letra, a sua reflexão, porque nós vivemos numa sociedade que tudo é efêmero, tudo passa muito rápido, né? E há canções que elas marcam, há canções que ficam, né? Eu até ia cantar uma, mas vou cantar outra. Porque me vem de cantar essa canção, que é uma canção realmente da música popular brasileira. Essa música que eu vou cantar é o meu hino, né? É o que eu quero para mim, é o que eu, desse amor divino também, né? E lá em 1970, 60 ou 70, eles fizeram uma música que é maravilhosa, tá? Diz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Com a flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Ela não é linda? Porque, na verdade, ela traz esta reflexão sobre o quanto é necessário, o quanto é bom viver, mas o quanto é necessário a gente organizar a vida, o quanto a gente abrir mão das ilusões, né? Entendendo que a gente tem compromissos. Kelly, aqui tem cadeira, pode sentar, Então, pensando assim, no quanto a vida ela nos traz, no quanto ela nos dá, né? A gente vai então agora para o nosso tema, nós, espíritos em missão. Quando a gente fala, conversa com as pessoas, principalmente quem não é espírita, as pessoas elas têm uma preocupação, porque elas dizem assim, mas eu não entendo qual é a minha missão. Eu gostaria de saber qual é a minha missão. E pensando nisso, eu acho que é hora de a gente começar realmente a falar sobre a nossa missão. Mas para isso a gente precisa entender assim, que há uma categoria de espíritos, há os espíritos crísticos, que são os espíritos puros, né? Há os bons espíritos, né? Que são altamente iluminados, são sábios. Porque o que a gente pensa assim, espírito em missão? A gente pensa em Jesus, daí a gente vem vindo, aí tem o Chico, tem a Irmã Dulce trazendo para o Brasil, né? Tem o Divaldo, mas aí tem a Madre Teresa, mas não é assim que a gente pensa? Quer dizer, os crísticos estão acima, né? Os bons espíritos, que são altamente iluminados, que é o Chico, que para mim o Chico já está muito acima, mas enfim. E existem os espíritos imperfeitos. Eu nem vou dizer quem se encaixa
nessa categoria, né? Nós, humanidade, né? Não nós, eu, não nós, você. Todos nós, humanidade. E então, sendo imperfeitos como nós somos, nós ainda assim temos uma missão? Temos. A primeira missão é conosco mesmo. Porque a gente acha que a missão tem que ser algo enorme, tem que ser... Não, gente. O nosso primeiro compromisso é conosco. Né? Porque quem vai determinar a minha evolução sou eu. Né? Deus já fez a sua parte. Ele nos deu a vida. Agora é conosco. Esta caminhada vai depender de cada um de nós. Então, aí a gente pensa assim, tá, mas como é que o Evangelho, por exemplo, ele pode nos auxiliar diante de tudo aquilo que Jesus nos ensinou? Primeiro, a gente precisa entender assim, ó, que Deus não se afasta de nós. Nós nos afastamos de Deus. Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Às vezes, em situações, a gente diz assim, onde está Deus que não me ajuda? Deus continua onde Ele deveria estar. Onde eu estou que não encontro Deus? Né? E aí, quando a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, entendendo que o Evangelho ele traz a parte moral de Jesus. Ele não traz tudo aquilo que Jesus deixou. Ele traz a parte moral. Por quê? Porque se a gente entender um pouquinho disso, a gente já já atingimos a evolução, né? Já evoluímos alguma coisa. E aí a gente vai, então, pensar, por exemplo, no primeiro capítulo do Evangelho. Eu estou tomando uma medicação, faz favor que eu coloco aqui. Aí a minha boca seca. Eu só vou deixar o copo aqui, muito obrigada. Então, no primeiro capítulo, o nome do capítulo é Não Vim Destruir a Lei. O que Jesus diz o que Jesus quer dizer quando ele diz isso? Que, na verdade, gente, ele não veio para destruir aquilo que foi feito. Moisés antecedeu Jesus e Jesus não veio para destruir os ensinamentos de Moisés. Aquilo que estava feito, estava feito. As leis, elas continuaram as mesmas. Né? E quando ele diz que ele veio, na verdade, fazer cumprir as leis. Por quê? Porque as pessoas elas vão dando muitas interpretações e vão fugindo do objetivo principal. Né? Por exemplo, lá nos mandamentos que Moisés recebeu, honrar pai e mãe. Às vezes as pessoas elas acham que honrar pai e mãe é só cuidar. Gente, um sanduíche, qualquer vizinho atravessa a rua e leva. É verdade ou não é? Quer dizer, honrar pai e mãe é muito mais que isso. Então, a chegada de Jesus foi para que a gente pudesse compreender e ele fazer. Então, que se cumpra realmente a lei. Mas então, dentro disso aí, o que eu posso trazer como missão? A disciplina. Quer dizer, eu tenho que entender que uma das minhas missões é a disciplina. Porque foi isso que Jesus quis dizer. Eu não vim destruir, eu vim fazer cumprir. Né? Quer dizer, as pessoas dizem Jesus foi um revolucionário. Foi, ele foi um revolucionário, mas ele sabia o lugar dele. Né? Aí lá no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Que aí fala assim da vida futura, né? Da vida futura, da realeza de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Gente, que realeza é essa que não é deste mundo? Eu quero participar desse reino, né? Como se reino fosse um lugar onde a gente, né meninas da Veneza, a gente fosse, a gente pudesse encarnar a princesa, né? Quer dizer, isso não é o reino que Jesus pregou, né? Na verdade, ele veio falar
justamente sobre o desapego. Quer dizer, o meu reino não é aqui. Não é aqui, e eu aqui estou preocupada com o meu carro, com a minha casa, com o meu, né? E Jesus, ele está falando assim, ó, não é daqui, não é na terra. O que há na terra fica. E a gente aqui, preocupado, porque não limpou a casa, porque não lavou uma louça, porque não... Não é? Não são os apegos que a gente tem? Ai, meu Deus, como é que eu vou partir e vou deixar minha casa aqui? Eu quero contar para vocês que eu fui professora, né, muitos anos, e que nós tínhamos uma colega que ela não queria se aposentar porque ela tinha uma vaga na escola. Olha! Quer dizer, olha um apego desnecessário, gente, né? Então, o mundo material ele é sedutor, mas nada vai com a gente. Na verdade, a gente vai vestido se alguém nos vestir. Simples assim. Né? Agora, como vai nossa alma? Como é que a minha alma vai? Né? Eu cumpri a minha missão neste desapego, na disciplina. Aí a gente vai lá para o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, quando Jesus fala sobre a eternidade da alma. Quer dizer, eu vou, mas eu prepararei o lugar para vós, porque há muitas moradas na casa do pai. A alma é eterna. A morte não existe. Morre o corpo, mas o que é o corpo? Porque um espírito se vê com o corpo. O corpo material, ele fica porque é pesado, mas um espírito, quando se vê, ele se vê com o corpo, porque é o corpo do espírito, que é o perispírito, que envolve, né, o espírito. Então, esta eternidade nos faz pensar nas nossas ações, né? Porque, eu não quero nem saber. Gente, tudo aquilo que eu faço de errado, eu vou ter que pagar. Nada passa despercebido. Então, quando eu falo dessa eternidade da alma, eu preciso lembrar das minhas ações. Por quê? Porque se eu magoei alguém de vocês e eu vou embora daqui, nós vamos lá para Nova Veneza, acabou, né? Mas e depois? E depois, quando as nossas almas nos encontrarem, porque elas são eternas, porque se a minha alma é eterna, a sua também é. Quando a gente dialoga com espíritos no trabalho, o trabalho mediúnico, e aí há espíritos que dizem, porque eu sou um matador, e eu mato mesmo. E aí a gente diz, meu irmão, e como é que tu te vê hoje? Porque tu sabes que tu não tens mais o corpo, que a tua alma sobreviveu, e tu achas que aquele que tu mataste estão onde? Onde eles estão? Eles estão por aqui também. Então não passa despercebido, né? E aí é que entra essa questão da lei maior que existe, que é causa e efeito, que não adianta, gente. A lei da causa e efeito, que é uma lei da natureza, ela vai acontecer. Tudo aquilo que eu envio, eu recebo. Aí a gente vai para o 4º capítulo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu adoro esse capítulo, eu acho lindo. Porque aqui Jesus fala da reencarnação. E a reencarnação, na verdade, para mim é a maior bondade divina. Porque o que é a reencarnação, senão a oportunidade de resgatar os laços? A oportunidade de receber como meu filho, como meu irmão,
como meu sobrinho, como meu companheiro, aquele que um dia foi meu inimigo. Para quê? Para resgatar. Então, a reencarnação, a missão é justamente esta convivência com esses laços familiares. Daí a gente entende que há pais e filhos que não conseguem encontrar harmonia, que não conseguem ter uma boa convivência. Por quê? Porque não tem aquela memória viva, mas algo dentro dele ainda não permite aquela aproximação. A gente conhece um caso de uma pessoa que ela lembra, ela diz, eu não posso ver a minha madrinha tirou a minha vida, mas quando eu olho para minha mãe, eu tenho que lembrar que eu tirei a vida dela. Vocês entendem a confusão? Então, quando alguém diz assim, mas eu não lembro nada, ainda bem. Porque Deus nos permite o esquecimento justamente para que esse resgate, esta convivência, ela possa fluir. Então, a nossa missão para conosco mesmo, quando Jesus fala sobre essa questão da reencarnação, do nascer de novo, é nos permitir conviver. Às vezes a gente é muito duro, a gente julga muito, e a gente precisa entender que às vezes aquela pessoa que está ali, que às vezes nos traz assim até um mal-estar, talvez seja aquela pessoa que esteja precisando daquele perdão, né? Talvez a partir deste perdão o mundo se transforme. Porque, meus irmãos, o ódio, o desejo de vingança, ele leva cerca de 300 a 400 anos para ser removido. Então, vocês vejam quantas vezes a gente tem que nascer, renascer e estudar e se preparar, porque aqui é o Enem. Lá a gente estuda, aqui a gente vem fazer o Enem, aqui a gente vem fazer a prova. Então, é um desafio muito grande, né? E a gente precisa entender que é uma missão muito grande, os laços familiares. Não há acaso. Não há acaso. Inclusive em casos de adoção. Inclusive em casos de adoção. A gente encontra pessoas que dizem assim, mas eu nasci na família errada. Ai, meu Deus, por que me trouxeram para este mundo? Eu não pedi errado. Não, realmente, você não pediu, você implorou. Porque a fila de espíritos pedindo a oportunidade da reencarnação é imensa e ninguém mais quer ter filho. Daí a gente critica aquela mãe pobre que tem 5, 6, 7, 8 filhos. Ainda bem, gente. Ainda bem que alguém está permitindo esses espíritos nascerem. Porque a gente não permite. Então nós precisamos compreender isso. Porque esses laços são laços necessários e muito importantes e muito valiosos. Aí lá no capítulo 6, eu estou pulando as bem-aventuranças, tá? Lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, ele fala sobre o jugo leve. Vocês sabem que jugo é a canga do boi, né? A canga do boi é feita com madeira nobre, pesadérrima. Por quê? Porque é o que vai dar disciplina para o boi, né? Para ele não fazer movimentos diferenciados. Ele tem que seguir aquele caminho. E quando Jesus fala em jugo leve, ele fala da leveza. O jugo dele, que é o que nos dá a direção, é leve. Não é pesado.
Se a gente seguir, a gente vai em frente. Porque a nossa missão é essa, é entender e seguir Jesus. Independente da religião. Independente da religião. Há ainda países cujo cristianismo não consegue vingar, que não consegue prosperar, não tem problema. Mas Jesus é o governador da terra. E se ainda não conseguiu, mas há de conseguir. O Divaldo trouxe uma informação muito interessante, que cerca de 200 espíritos se prepararam, espíritos evoluídos, se prepararam para nascer na Terra. E estão vindo. Já começou. E estão vindo. No Brasil, vai nascer Joana de Ângeles. Primeiro o Divaldo tem que desencarnar, né? Porque eles têm um compromisso juntos. É o único desses espíritos que vai nascer no Brasil. Onde é que eles vão nascer? Eles vão nascer onde tem essa dureza. Sabe? Eles vão nascer onde precisa levar o amor, levar a paz. O próprio Chico não vai poder renascer na Terra. Jesus diz, né? Que com ele é fácil. Essa é a nossa missão. E é viver na prática e auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. E como é que a gente faz isso com palavras? Não, com ações. Mostrando, não dizendo, né? Às vezes a palavra não chega. Aí lá no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Eu acho fantástico. Porque quando Jesus fala disso, ele está falando sobre fazer ao outro o que nós desejamos para nós. E será que nós compreendemos, nós temos a dimensão do que significa isso? Que tudo aquilo que eu faço, de alguma forma eu vou receber, então eu tenho que fazer pelo outro aquilo que eu quero que faça por mim. Eu trabalho com terapia e às vezes a mulherada diz, é porque é o meu marido. Eu digo, não adianta falar. Mas comece a fazer. Quem sabe ele com as tuas ações, ele entende. Né? Porque, gente, é a partir disso. Eu faço para o outro o que eu quero que ele faça para mim. Porque é batata. Já aconteceu com vocês de alguém chegar nervoso e querer gritar e a gente dizer, pois não, você tens razão. É verdade ou não é? Quando a gente fala baixinho, acalma tudo. Né? Então, nós temos essa força. E neste caso, a missão é o quê? Amar-se para amar. Como é que eu posso fazer pelo outro se eu não faço por mim, gente? A pessoa mais importante na minha vida sou eu. Já me chamaram de egoísta por dizer isso. Mas se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Mas e Deus e Jesus, gente, eles já são na minha vida, eles já são parte da minha vida. Agora, eu moro com a minha mãe tem algumas coisas que ela já depende da gente, que é natural, até por uma questão de idade, uma senhora de 90 anos. Mas se eu não estiver bem, como é que eu vou ajudar a gente? Simples. Eu vou poder ajudar a partir do momento que eu estiver bem.
Quando a gente viaja de avião, os comissários de bordo, eles explicam para a gente que se tiver alguma tribulação muito forte, vai cair a máscara de pressurização. E ele diz, coloque primeiro em você. Depois atenda crianças e idosos. Por quê? Porque se eu colocar primeiro em mim, eu vou conseguir atender a criança e o idoso. Mas se eu colocar na criança e essa criança não conseguir colocar em mim, como é que vai ser? Vocês entendem? Então, assim, quando a gente diz assim, que a pessoa mais importante na minha vida sou eu, implica nesse compromisso que eu tenho comigo mesmo e com as pessoas ao meu redor. De eu estar bem, de eu ficar bem para oferecer o meu melhor. Eu estava contando para elas, Kelly e Nani, que vocês trabalham com um restaurante em Nova Veneza, que a gente falava de Nova Veneza, né? Elas vão lá para a cozinha, elas preparam a comidinha delas. Se elas não tiverem com energia boa, que tipo de comida elas estarão preparando? Então elas têm que estar bem. Assim como qualquer um de nós nas nossas atividades. Eu sempre dizia na escola para os professores, vocês pensam que a gente engana aluno? Se a gente não planeja a aula, o aluno sabe. É ou não é? O aluno sabe. Então, não adianta, a gente tem que entender que a gente tem que amar-se, preparar-se para ajudar. É a partir disso que a gente consegue. É a ação e reação. Eu faço pelo outro que eu quero que ele faça por mim. Eu amo o próximo como eu amo a mim. Simples assim. E vocês vejam que tudo é sequência, que uma coisa completa a outra. Então, se eu não entender que esta é uma missão para comigo mesmo, como é que eu posso querer grandes missões? As pessoas dizem assim, ai, Graça, mas assim, ai, mas a gente tem que se preparar e não pode comer carne. Gente, quanto mito que existe nisso. O planeta Terra ainda precisa da carne, gente. Nós precisamos da carne. Eu conheci uma moça vegana que ela foi para o médico e o médico mandou ela comer carne 3 vezes por dia, porque ela estava adoecendo. Então, há necessidade de a gente entender, gente, que amar-se é isso. E que o Chico, vocês sabem que Hitler era vegetariano. E o Chico, quando tinha fome, 3 da manhã, chegava em casa, o que ele fazia? Fritava um bifinho. Ora, então, amar-se, gente, e cuidar-se é isso. A gente não precisa seguir o modismo. A gente tem que entender que tem coisas que a gente precisa, que a gente tem que se olhar, que a gente tem que se cuidar. Para poder, talvez depois, ter missão maior. Porque como é que eu vou conseguir se eu não me cuido? Aí lá no capítulo 7, para mim o mais difícil, amai os vossos inimigos. Que significa o quê? Retribuir o mal com o bem. É fácil? Nada fácil. Gente, como é difícil, porque a gente tem vontade de matar o inimigo. Não é verdade? Na verdade, a gente quer matar o inimigo. Ai, aquela pessoa chata, ai, aquela pessoa, não sei, insuportável, aquela pessoa. Mas como fazer isso? Porque Jesus diz que amar o inimigo, quando Jesus fala sobre isso, gente, ele não fala sobre falsidade, tá? Porque amar o inimigo não é abraçar aquela pessoa que a gente não gosta. Isso é falsidade. Amar o inimigo é retribuir o mal com o bem. Ao invés de eu agredir aquela pessoa, eu faço uma prece por ela. Senhor, abençoa a pessoa, o fulano de tal.
abraçar aquela pessoa, gente. Porque isso é cinismo. Isso é falsidade. E não era isso que Jesus queria. Mas quando eu digo nas minhas preces, Senhor, abençoa aquela pessoa, porque certamente ela está necessitando como eu. Eu estou retribuindo o mal com o bem. E é difícil. É difícil. E aí, o que acontece pra gente, com essa imperfeição toda? O que a gente pode tirar de lição? O que acontece? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Não fazer mais dívida. Vocês entendem? Quer dizer, olha lá, nós vamos voltar lá na reencarnação. Quer dizer, se eu posso evitar de fazer mais dívida, de levar isso para depois, eu retribuo o mal com o bem. Quer dizer, eu vou levar um peso a menos. Opa, essa pedra já ficou. Não quero essa pedra no meu sapato. Né? Então, essa importância da reconciliação, ela é fundamental na nossa missão. Vocês já pensaram a gente brigar com os filhos? A gente ter raiva dos filhos ou de alguém que está perto da gente? Aí quando a gente chegar lá, eles vão dizer assim, o que fizeste com os filhos que eu te dei? Porque não quer dizer os filhos? O que fizeste com aquele sobrinho que eu coloquei perto de ti para te amar? Que era o teu inimigo? O que fizeste? Aí eles vão pegar a gente assim pelo pescoço e vão dizer assim, ó, então volta lá, né? Volta lá para tentar tudo de novo. Nós estávamos vindo no carro e uma das pessoas que estava vindo conosco, ela se dá muito bem com o ex-marido. E ela disse, eu me dou bem com meu ex-marido, porque eu não quero mais voltar com ele. Tá certo. Vocês entendem? Quer dizer, qual é o meu objetivo? Claro que não é assim. Porque, na verdade, quando a gente começa a se dar bem com a pessoa, entender a pessoa, a gente passa a ver que realmente foi o melhor. Né? Mas assim, a gente entende que realmente a gente não quer voltar mais junto. Não quer. Não quer mais. É um karma. É um peso. Né? É uma prova muito grande. Então, assim, eu preciso trabalhar para poder cumprir a minha missão. Aí lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, fazer o bem sem ostentação, né? Jesus fala disso. Faça o bem e não conte para ninguém, tá tudo bem. Deixe que as pessoas falem. Não precisa ser a gente. E Jesus aqui, ele nos ensina a humildade, né? Que é fácil? Não. Não é fácil, porque o mundo material é muito sedutor. Porque a gente se envolve com as coisas da terra. Porque a vaidade, ai a vaidade, como é boa a vaidade. Então a gente precisa se desprender para poder alcançar a humildade. Vocês viram, gente, como é difícil quando a gente fala da missão com a gente mesmo? Como é reflexivo isso? E como a gente tem a conquistar? Como é que a gente pode ter grandes missões se a gente não conseguiu as pequenas missões do nosso dia a dia? Aí lá no capítulo 15, indo para o final, fora da caridade não há salvação, que é o lema da doutrina espírita. Que é o quê? Dar a mão. Dar a mão uns aos outros. Porque quando se fala em caridade, a caridade material, gente, é a mais fácil de fazer. Porque a caridade material, tu pega ali o que tu tem, tu resolve, tu... Mas a caridade moral é difícil.
A caridade espiritual é difícil, que às vezes dá um ouvido. Eu quero contar um caso para vocês, não por vaidade, pelo amor de Deus, mas para a gente entender que às vezes a gente até tem que abrir mão de algumas coisas. O nosso estudo em Nova Veneza é no domingo à noite. E eu iria mais cedo, porque eu tinha um compromisso com a nossa amiga que cede a casa. Uma amiga me ligou de Criciúma e disse: Grace, tem uma menina que precisa da nossa ajuda. 15 anos. Ela tentou suicídio e a mãe está desesperada. Nós estamos indo para aí. Eu disse: venho. Fui lá no grupo. Para isso existe o WhatsApp, né? Gente, precisamos cancelar o estudo hoje. E a gente não cancela o estudo. Para aí. A gente não cancela, vírgula. Há situações e há situações. Entre uma pessoa que está ali envolvida naquela energia e um estudo, o que a gente vai fazer? Que escolha a gente vai fazer? Aí ela veio, eu e a Hilda conversamos muito com ela, porque também não se faz um trabalho desse sozinho, né? A minha amiga foi junto, então nós duas conversamos. Como eu trabalho com massoterapia, com terapias alternativas, eu tenho a maca na minha sala, então a gente botou ela deitadinha e a gente foi conversando. Enquanto isso a gente ia fazendo a massagem, a gente fez um reiki nela, foi em prece para ajudá-la. E a gente foi conversando. Aí ela chorou, ela foi desabafando. E no final ela disse: eu nem queria morrer. Eu queria dormir para esquecer. Estava curada. Aquela energia já tinha ido. Mas a gente precisa entender que este é um ato de caridade. E a gente, meus irmãos, não sabe quantas vezes a gente conversou com pessoas e as pessoas mudaram o pensamento. Porque a pessoa não precisa dizer: eu quero me matar. Às vezes aquela pessoa que está com depressão e a gente passa para dar um abraço e a gente tem algum gesto de carinho e a gente sabe ouvir. A gente saber ouvir é uma arte. E a nossa missão é essa. Como é que eu posso querer uma grande missão se eu não sou capaz de abrir mão de alguma coisa em favor do meu irmão? A grande missão da nossa vida é essa. Quando nós conseguirmos amadurecer emocionalmente e evoluir nesses aspectos, a gente vai encontrar missões maiores. Ah, quer dizer que quem tem grandes missões é perfeito? Não, gente, não é isso. É que são pessoas que aprenderam a abrir mão de algumas coisas que a gente ainda não abre. Porque o Chico, gente, ele foi criticado. Crucificaram o Chico. No dia que o Chico morreu, uma pessoa disse assim para mim: ah, Grace, mas o Chico é do diabo. Deixa ir. Eu não fiquei com raiva dessa pessoa, porque são pessoas cuja religião fala sobre isso, que mexer com espíritos é uma coisa ruim, sabendo que todos nós somos espíritos, né? Eu fiquei com pena só. Mas nós precisamos compreender
esta maturidade necessária para a gente poder ter uma vida melhor. A minha mãe é uma mulher muito fácil de lidar, porque a minha mãe é uma mulher muito doce, mas ela não é perfeita. E às vezes ela é teimosa. E o que eu faço? Sou teimosa junto com ela. Porque a gente não faz isso. Aí eu digo, ai meu Deus, quanto eu tenho para aprender. Porque é difícil, é complicado, né? Então são os desafios, meus irmãos, que nós temos diariamente. Mas que Jesus veio e traçou o caminho. Porque se a gente pensar bem diante disso tudo, Jesus só disse, ó, é só vir. Ele mostrou o caminho, tá aqui, ó. E a gente ainda pega a travessa. A gente ainda pega a travessa. Pra quê? Com este pensamento, a gente só queria dizer que a gente não falou sobre as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças, elas sozinhas já são um tratado de amor, né? Quando Jesus fala das bem-aventuranças, primeiro que ele não fala desta vida, ele fala da vida futura. É toda a preparação para a vida futura. Mas elas são um tratado de amor de Jesus para com a humanidade. As bem-aventuranças já são toda uma missão nossa, pensando na vida futura. Por isso que a gente pulou. Mas eu não quis fazer mais, porque senão a gente fica aqui até as 11h30 da noite e a minha amiga Kelly está preocupada porque ela já vai chegar em casa tarde. Né, Kelly? Não é, Nani? É isso aí. Então a gente vai agora, para encerrar, cantar uma música que é espírita, é de um compositor espírita, do Sérgio Santos. O Sérgio Santos, ele é mineiro e ele é espírita, tem muitas músicas muito interessantes. Onde eu encontro a paz, estou querendo saber, ouvir quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu que errei a nota. Estou lhe pedindo perdão, pois eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegrias para dar, a esperança renascer e a Deus e com Jesus caminhar.
somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Esta canção, ela fala de como é bom quando a gente encontra esta espiritualidade. Eu chamo de Wi-Fi divino, né? Que é o quê? É esta conexão com o universo. Vamos nos conectar com o Wi-Fi divino. Quer dizer, vamos permitir que esta divindade seja presença na nossa vida sempre. Não só quando a gente precisa. Onde está Deus? Que eu precisei e não estava. Vamos trazer esse Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, entendendo que desta forma nós vamos poder cumprir a nossa missão de uma forma mais leve. Que Jesus abençoe a nossa missão. Que assim seja. Muito obrigada.